Olá, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs. É com muita alegria que abraçamos a todos virtualmente em mais essa exposição doutrinária da Sociedade Espírita Jesus. Desejando a todos muita paz, muita saúde, que possamos nos encontrar bem, mas que este momento também seja de fortalecimento, de revigorar as nossas forças íntimas, para que possamos nos sentir um pouco melhores diante das lutas, das atribulações do dia a dia. E é por isso que nós convidamos a todos a pensarmos no nosso Mestre e amigo Jesus, para que nesse momento possa adentrar os nossos lares, o nosso coração, e nós, de nossa parte, recebermos este amigo tão querido, trazendo a cada coração, a cada um, os bálsamos consoladores de que tanto necessitamos, em especial nesses dias que vivemos. Agradecidos, damos início às nossas reflexões de hoje. Então, meus amigos e amigas, nós fomos convidados a conversar hoje sobre um tema desta obra, As Perguntas de Jesus, de Felipe Trúculo Mascarenhas, obra da editora Félix. Felipe nos faz um convite, através desta obra, de refletirmos sobre as perguntas de Jesus. São aquelas perguntas que nós encontramos no Evangelho, ou nos Evangelhos, e que o autor, de forma muito sensível, faz suas ponderações, suas reflexões e nos traz excelentes elementos para pensarmos na nossa própria caminhada, nos nossos desafios, nas questões práticas e simples do dia a dia. Uma obra que circulou pelo Clube do Livro Fergs, muitos companheiros do nosso centro espírita fazem parte e certamente vão se sentir tocados não só pelo tema, mas de relembrar também na sua leitura aquilo que veio ao seu coração, aquilo que experimentou no momento em que estava em contato mais íntimo com a obra. Porque o livro é isto, é este contato íntimo entre o leitor e o escritor através de um livro, através de uma obra, onde nós temos a possibilidade de compartilhar do pensamento, do sentimento daquele que escreve e também compartilhar das nossas próprias impressões íntimas, dos nossos pensamentos e sentimentos, o quanto ele se aproxima, o quanto ele dialoga com aquilo que o autor está trazendo. É assim que nós nos sentimos ao estudar, ao ler a obra do Felipe e compartilhamos o capítulo 3, que é buscais estas reflexões, tanto do Felipe quanto as nossas, para que os companheiros também possam compartilhar conosco das suas próprias impressões aí nos comentários. Fiquem à vontade. Esse é um momento muito importante de troca também. Nós vamos fazer perguntas e aqueles que se sentirem à vontade em trazer as respostas, em dar a sua resposta, deixe nos comentários no YouTube ou no Facebook. Muito bem, nós começamos com o título Que Buscais, do capítulo 3, e para abrir este capítulo, o Felipe separa uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 38, em que diz o seguinte: No dia seguinte, novamente, João, com dois dos seus discípulos, João o evangelista, estava de pé ali. Ao ver Jesus circulando, diz: Eis o Cordeiro de Deus. Os seus dois discípulos ouviram-no falando e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, diz-lhes: Que buscais? Vejam que bela passagem aonde os discípulos de João, o evangelista, passam a seguir o Cristo e o que ele pergunta: Que buscais? A primeira abordagem de Jesus não é uma abordagem de oferecer alguma coisa. É uma abordagem de perguntar: o que tu queres? O que tu buscas? Qual o teu desejo? As tuas intenções? As tuas necessidades a serem atendidas? E o Felipe, ele
aproveita dessa abordagem do Mestre com os novos discípulos e ele nos pergunta na sua obra, ao adentrarmos o centro espírita, ao buscarmos o conteúdo doutrinário nas redes sociais, como este momento, como muitas lives que estão acontecendo, os livros espíritas, quando nós nos acercamos da doutrina espírita, que buscamos? Quais são as nossas intenções, necessidades, desejos? Por que buscamos o espiritismo? Olhando aqui as instituições espíritas, o centro espírita, o movimento espírita, o livro espírita, seja o conteúdo por si. Que buscamos? Podemos deixar os comentários aí no chat, quem se sentir à vontade. Por favor, compartilhe. O que buscamos quando nos acercamos do Espiritismo? E nós vamos ver que a resposta, tanto a pergunta quanto a resposta para essa pergunta, são fundamentais para o êxito daquilo que nós buscamos. Fundamentais. Nós vamos explorar isso usando uma metáfora, a metáfora de alguém que saiu de casa para resolver questões simples do dia a dia no comércio local. Pode parecer alguma coisa assim um pouco estranha no começo, mas aos pouquinhos isso vai fazer mais sentido. A partir dessa metáfora, nós vamos construir os nossos raciocínios e conduzir as nossas reflexões. Não sem antes recordar que o recurso pedagógico, metodológico das perguntas, ele é um excelente recurso de ensino e aprendizagem, de reflexão. Não à toa, Kardec o utiliza na obra O que é o Espiritismo, em O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas. Aí nós encontramos perguntas de todo tipo. Na primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 501 itens, ou perguntas, ou questões, nós temos uma obra dividida ao meio. A página é dividida ao meio. De um lado nós temos as perguntas e as respostas, do outro em texto corrido. A versão que vingou, a segunda edição em diante, ela passa a contar com 1019 itens ou perguntas, mas agora apenas nesse formato de perguntas e respostas. Então, antes Kardec dava as duas opções para o leitor, agora ele traz uma única opção de perguntas e respostas como um recurso pedagógico ou metodológico. Algumas perguntas são, de fato, a questão direta aos espíritos, outras são a construção a partir das respostas recebidas. Então, nós vemos o recurso pedagógico, metodológico das perguntas e das respostas. E que, na própria obra, os espíritos utilizam conosco. No item 919A, em uma questão que Kardec indaga aos espíritos qual o meio prático, eficaz, efetivo para a nossa transformação moral, para que prevaleçam os valores do espírito sobre os da matéria, para que nos adiantemos mais prontamente, e os espíritos vão responder: o conhece-te a ti mesmo. Na 919A, Kardec pede que isso seja um pouco mais prático, porque as sentenças gerais, como essa, sempre abrem espaço para muitas interpretações. Vem em seu socorro o Espírito Santo Agostinho, que coloca na sua resposta a metodologia que ele utilizava. E é interessante notar, e nós destacamos apenas alguns trechinhos aqui. Eu vou me permitir fazer a leitura só para a gente resgatar alguns pontos de uma resposta que é bem extensa. Ele começa dizendo assim: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Então vem a resposta prática. Como eu posso executar, como eu posso me autoconhecer, como fazer isso. Ao fim do dia, de Santo Agostinho, interrogava a minha consciência. Interrogava a minha consciência. É um diálogo, é uma pergunta que eu faço para a minha consciência. Ou são perguntas que eu faço para a minha consciência. Passando em revista o que havia feito. Perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E por aí segue. Adiante ele nos orienta. Questionai-vos.
interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância. Não é só o que está fazendo, é por que está fazendo. Com qual objetivo? Vejam a profundidade da assertiva, do convite. Fazer perguntas a si mesmo. E aí ele segue: formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Fazer isso todos os dias. Ele fazia ao final do dia. Talvez para alguns de nós isso seja mais confortável no início do dia. Mas o importante é criarmos este hábito de fazer perguntas à própria consciência. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? É isso mesmo que eu gostaria de estar pensando ou sentindo? Como estão as minhas relações? Será que ninguém tem algo de se queixar da forma como eu estou agindo ou deixando de agir? E por aí multiplicando como ele nos pede, sem medo. Mas, como dissemos, nós vamos construir aqui uma analogia, uma metáfora com alguém que saiu de casa para resolver questões práticas do dia a dia no comércio local. Para fazendo essa comparação com a vida do espírito, nós compreendermos por que é tão importante fazer boas perguntas e guardarmos estas respostas conosco, revisitando-as de forma reiterada, sempre que for preciso, ou diariamente, como diz Santo Agostinho. Então vamos imaginar, porque isso é alguma coisa que quando nós buscamos o Espiritismo, o Centro Espírita, nós não ouvimos alguém nos perguntar: que buscais? É o tipo de pergunta que nós não ouvimos. Nós chegamos na recepção do Centro Espírita, a pessoa que está nos esperando ali, ela não chega dizendo assim: que buscais? Ela nos deseja uma boa noite, nos dá as boas-vindas, mas não pergunta o que buscais. Nós buscamos o site do Centro Espírita, as redes sociais, nós encontramos bons conteúdos. Mas não tem alguém ali, no momento que nós chegamos, nos perguntando: que buscais? Essa pergunta não está ali, ela não precisa ser respondida. E nem vai estar. Mas é muito importante que ela esteja na nossa consciência. Que nós façamos essa pergunta para nós mesmos. Sempre que nós buscamos alguma coisa, seja o que for. Mas especialmente quando nos acercamos de uma doutrina como esta que nos permite mudar, transformar a nossa realidade para melhor, incutindo novos hábitos, valores. E para isso nós precisamos fazer essa pergunta de uma forma muito sincera. Vamos imaginar então, meus amigos, já que nós não temos por hábito fazer essas perguntas uns para com os outros, que façamos para nós mesmos. Mas imaginemos, até com alguma estranheza, essa pergunta sendo feita ao chegarmos no centro espírita. Vamos imaginar, estamos entrando no centro espírita e alguém nos pergunta: que buscais? Nós nos sentiríamos talvez até desconfortáveis em sermos recebidos assim. Mas vamos ver como isso é alguma coisa muito necessária, muito fácil da gente identificar como algo necessário. Mesmo que nós não o façamos, mas que a nossa consciência possa fazê-lo. Imaginemos que nós estamos saindo de casa e chegamos em uma loja de calçados. E ao chegarmos em uma loja de calçados, o atendente, em outras palavras, o que ele nos pergunta? Que buscais? Vocês imaginem se nós chegássemos numa loja de calçados e disséssemos que estamos buscando pães ou biscoitos. Certamente seríamos orientados a procurá-lo em outro lugar, numa padaria, num supermercado, porque aquele estabelecimento não oferece esse tipo de produto. Seria muito estranho se nós chegássemos em uma loja de calçados procurando coisas que não fossem vendidas naquela loja. Seria muito estranho chegar nessa loja sem nenhum objetivo em mente. Então, quando alguém nos pergunta o que nós estamos buscando um calçado, um par de meias, alguma coisa que está ali. Às vezes nós não temos muita clareza do modelo, do formato,
mas nós temos alguns parâmetros sobre as cores, sobre o conforto, sobre a ocasião para a qual nós estamos nos preparando para vesti-lo. Então, quando alguém nos pergunta o que buscamos, não é algo que nós vamos estranhar. Mas, ao fazermos essa pergunta, ou nos fazerem essa pergunta, nós já nos posicionamos. É isso que eu quero, é isso que eu preciso. É muito importante ter essa clareza, que quando nós não temos essa clareza, nós corremos o risco, inclusive, de buscarmos no centro espírita aquilo que ele não está em condições de nos oferecer, o que não é da sua alçada. Nós buscamos coisas que vamos encontrar em outros lugares e não no centro ou no movimento espírita. E muitas vezes nos frustramos por não encontrarmos aquilo que estávamos buscando, porque nos equivocamos ao buscá-lo no lugar errado. Se nós buscamos a cura rápida e instantânea das nossas dores, não vamos encontrar no centro espírita. Isso até pode acontecer, mas o convite que a doutrina espírita nos faz é de transformação moral. E a transformação moral, ela é uma transformação lenta, gradual, que nos exige um esforço muito grande de ir tirando camada por camada a grande quantidade de orgulho, de egoísmo, das mazelas morais que nós fomos depositando com o tempo. E que hoje, com muito esforço, nós procuramos tirar 1 milímetro de cada vez. É isso que a doutrina espírita ou o centro espírita pode nos oferecer. O instrumento, o cinzel, o martelo, para nós irmos removendo essas estruturas. O elemento de corte para ir rompendo essas barreiras que nós construímos. É isso que o conhecimento moral da doutrina espírita vai nos permitir. É para isso que o centro espírita está ali. Saber disso a priori, saber disso no momento que nós entramos no centro espírita, é nos posicionarmos para encontrar aquilo que nós precisamos. Ou evitarmos os dissabores por estarmos procurando aquilo que o centro espírita não está preparado ou que ele não pode nos oferecer porque não é realmente o seu objetivo. Também é importante porque quando nós temos a resposta para essa pergunta do que nós estamos buscando, no momento em que nós encontrarmos dificuldades nessa busca, e essas dificuldades elas sempre aparecem, alguns desentendimentos, alguns dissabores, algumas questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia que nos atrapalham muitas vezes, nós vamos ter um outro olhar. Bom, eu tenho realmente muitas dificuldades ainda a vencer, a superar, mas o meu objetivo está muito claro. Então eu não arredo meu pé. Eu continuo firme nos meus propósitos, porque os propósitos são claros. Está muito claro para mim por que estou ali. Então, se eu entro na loja de calçados e o atendente me pergunta o que eu estou buscando e eu não tenho ideia do que eu estou fazendo ali, eu vou sair e procurar outro lugar para que alguém me atenda. Só que eu vou continuar procurando e procurando e procurando e não vou encontrar. Porque em todos os lugares, em algum momento, alguém vai perguntar o que tu estás buscando, qual o teu objetivo, qual a tua necessidade, como podemos atendê-lo, ou como eu posso me ajudar. Porque mesmo pensando aqui num self-service, num lugar que eu chego e vou me servindo, se eu não sei o que eu quero, eu posso ficar horas na frente de um buffet, por exemplo, para escolher o alimento, se eu não tenho certeza, se eu não tenho clareza do que eu quero, eu não consigo pegar o prato e me servir. Então essa analogia, meus amigos, nos ajuda a entender a importância de termos essa pergunta feita a nós mesmos e uma resposta que seja clara, assertiva, para que a nossa busca ela tenha êxito, para que ela seja coroada de êxito. Mas vamos adiante. Nós saímos dessa loja e agora nós estamos num outro percurso. Nós estamos indo para um outro estabelecimento comercial. Nós vamos para um supermercado fazer compras.
Só que tem um detalhe: quando nós chegamos no supermercado, nós lembramos que esquecemos da lista de compras. Vejam só. Qual o problema de chegarmos no supermercado sem a nossa lista de compras que foi preparada anteriormente? Ficou em casa a lista de compras. E aí nós pensamos assim, bom, mas eu já estou aqui no supermercado mesmo, então eu vou fazer as compras e depois eu verifico se faltou alguma coisa. Eu não sei dizer se alguns dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento já tiveram essa experiência, eu vou compartilhar da minha própria experiência. Eu já passei por isso. Já esqueci a lista de compras em casa e mesmo assim me aventurei no supermercado. O que acaba acontecendo numa situação como essas ou o que aconteceu comigo? Eu esqueci de comprar coisas importantes que estavam na lista e eu não lembrei. Mas curiosamente eu lembrei de todas as coisas que eu gostava. Essas eu lembrei. E essas eu comprei. Então eu cheguei em casa com coisas que eu não precisava, mas que eu gostava. E as coisas que eu precisava mesmo eu não comprei. Então eu acabei tendo que voltar ao supermercado e isso acabou sendo um desperdício de tempo e também de recurso, né? De dinheiro. Quando nós comparamos, fazemos a analogia dessa compra no supermercado sem a lista de compras, com aquilo que nós buscamos no centro espírita ou através da doutrina espírita, nós temos a mesma circunstância. Se nós não temos clareza do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo, buscando o que estamos buscando, nós vamos acabar esquecendo das necessidades que precisam ser atendidas. E quando houver a necessidade da reforma moral se efetivar com mais firmeza, com mais força, virão as provações mais rudes, porque a vida ela nos oportuniza a transformação através dos desafios. E quando esses desafios surgem, como eu não tenho muita clareza, não lembro muito bem do porquê que eu cheguei até ali, o que eu estava fazendo ali, eu começo a pensar assim, bom, mas isso não está ajudando em nada, eu não estou melhorando, parece até que eu estou piorando, então não quero mais. Porque eu perdi a clareza do objetivo, do propósito. Isso serve para quase tudo que a gente faz. Se eu pensar numa dieta, em exercícios físicos, quando nós buscamos um treinamento físico para entrar em forma, para recuperar o nosso condicionamento, a gente vai uma, duas vezes, se sente mais cansado do que o bem-estar de um exercício físico, a gente pensa assim, bom, eu não quero mais isso, eu estou pior do que eu estava antes. Começa uma dieta, se sente fraco, não gosta da comida, vou voltar ao que eu estava antes. Quando nós temos clareza do objetivo, nós vamos mantendo o nosso propósito firme e com o tempo, curiosamente, meus amigos, os resultados começam a aparecer. O bem-estar, a sensação de estarmos bem nutridos, pensando na dieta, de estarmos mais fortes, um condicionamento melhor, pensando nos exercícios físicos. Quando olhamos para o centro espírita, para o espiritismo nas nossas vidas, nós vamos ver que nos momentos de dificuldade, nós saímos mais fortes e preparados. Não preparados para uma vida sem tribulações, mas para tribulações ainda maiores que nos façam avançar. Nós precisamos enxergar as tribulações como a premiação daquele que já tem a competência para superá-las, porque nós não recebemos um fardo maior do que somos capazes de carregar. Então vejam só a importância de termos a clareza da lista de compras, da lista de necessidades a serem atendidas. Por que estou aonde estou? Por que busquei o centro espírita ou o espiritismo? Eu tenho a minha lista, essa lista precisa estar comigo e eu preciso revisitá-la constantemente. Especialmente para que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, nós possamos nos manter fiéis aos nossos propósitos, porque é só com esta perseverança, consistência, persistência que nós vamos conseguir resultados. Nos sentirmos melhores, mais felizes, mais pacificados. A paz não é passiva, ela é absolutamente ativa, ela é resultado. Resultado de muito trabalho, de muito esforço. Mas imaginemos também, meus amigos, que saímos
do supermercado e agora estamos indo para o último ponto do nosso deslocamento. Vamos imaginar aqui um cenário ótimo, ideal, sem pandemia, sem a necessidade de tanta preocupação com o isolamento social. Nós vamos abstrair tudo isso e imaginar que estamos saindo do supermercado e precisamos pagar uma conta em uma outra loja qualquer, numa outra loja de calçados. Então, antes de chegarmos nesse estabelecimento, nós lembramos: bom, nós aqui ao lado temos uma cafeteria ou uma padaria e eu estou com fome, então eu vou parar um pouquinho ali, vou tomar um cafezinho, comer um pãozinho. E aí eu paro, eu sou bem recebido, sento confortavelmente, recebo meu café, pãozinho quentinho, feito na hora. A gente está vendo a fumaça do pãozinho ali. A gente experimenta o pão delicioso, gostoso, café no ponto. E o tempo vai passando. A gente pega um jornal, começa a mexer nas redes sociais no nosso telefone. E quando nos damos conta, saímos da cafeteria, olhamos para o relógio, o tempo passou, a loja fechou. E aí, meus amigos, a conta que vencia naquele dia agora está atrasada. Ela só vai poder ser paga no dia seguinte. Essa analogia que nós estamos construindo serve para nos lembrar do seguinte: não raro, mesmo com o propósito claro, com o objetivo claro do que nós estamos fazendo e por que estamos fazendo, vez por outra nós nos distraímos e esquecemos dos propósitos, dos objetivos. Nos distraímos, é muito comum isso acontecer. Esquecemos do que é realmente importante nas nossas vidas, do que realmente faz diferença, do que realmente é necessário, do porquê, afinal de contas, nós estamos neste mundo. O que viemos fazer aqui? O que buscamos desta existência? O Felipe faz também esse questionamento na sua obra. E é um convite muito belo. Fica o convite para aqueles que não leram ainda a obra ou aqueles que leram relerem, especialmente esse capítulo. Quando nós esquecemos do propósito, nós nos distraímos com aquilo que não é relevante, com aquilo que não agrega, que não acrescenta, que não nos faz bem. Que num primeiro momento pode parecer algo muito bacana, muito bom, muito gostoso, mas com o tempo vai se tornando tedioso, porque o que nos completa não é o ócio, e sim o trabalho. O ócio ou o repouso é necessário para o refazimento das forças, mas não pode ser um fim em si mesmo, um objetivo. Nós precisamos ter essa clareza de que é o trabalho que nos transforma, nos modifica a caminhada, que nos torna melhores. Não à toa, o trabalho é uma lei moral. Então, meus amigos, de forma a encerrarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de concluir recuperando um pouco do que nós conversamos até aqui. Primeiro, faça perguntas. Pergunte, interrogue a sua própria consciência. Pergunte a si mesmo: que buscais? Lembre-se das perguntas e lembre-se das respostas. Movimente-se na direção das respostas. Caminhe para encontrar as respostas. Ou nas respostas aquilo que vai lhe trazer mais conforto, mais felicidade, mais alegria. Então, amigos, eram essas as breves reflexões. Esta caminhada que a doutrina espírita nos enseja, nos permite, ela tem sido uma caminhada promotora de autonomia, de transformação do ser profundamente. Ela não nos propõe, não nos oferece nada que nós não tenhamos que buscar por nós mesmos com os nossos próprios esforços. Ela nos dá os recursos, aqueles companheiros que estão conosco na jornada nos oferecem o seu ombro amigo, mas o esforço precisa ser nosso. Não estamos sozinhos, não fazemos isso sozinhos, mas o esforço precisa partir da nossa intimidade. Do contrário, nós mudamos a superfície, nós arranhamos a superfície, mas não mudamos, em essência e profundidade, aquilo que precisa ser realmente mudado, porque isso exige muito esforço, um esforço que é só nosso, que pode ser secundado pelo amparo, pelo auxílio do outro, mas é um esforço nosso, de mexer nas estruturas íntimas do coração e trazer à tona as dores, as dificuldades, os desafios que precisamos superar.
E é com esse sentimento de desafio, mas igualmente de uma esperança, de uma boa vontade de superá-los, de que certamente a doutrina espírita tem nos permitido sentir nos nossos corações, especialmente nesses tempos que vivemos, que nos desafiam tanto pelas várias questões que todos sabem bem do nosso dia a dia em tempos de pandemia. Certamente o conhecimento dessa doutrina tem nos permitido ter mais serenidade, mais tranquilidade, mas não sem nos desacomodar. Pelo contrário, nos desacomoda sempre, nos faz repensar sempre e tem nos permitido mudanças profundas e desafiadoras, sempre. Mas esse é o objetivo. É isso que buscamos quando reencarnamos nesse mundo. Então, se estamos assim, estamos bem. Se estamos em mudança, estamos bem. Não fomos e não seremos pegos de surpresa pela mudança, porque a almejamos, porque as buscamos e as fazemos com o espírito daquele que quer aprender com a experiência, com a caminhada. Então, amigos, Jesus conosco, amparando nossa marcha, hoje e sempre, é o que desejamos a cada um. Fiquemos bem e até a próxima.